O cheiro de perfume caro e sabonete barato de motel ainda me impregnava. Minha mão instintivamente foi para o bolso vazio onde deveria estar minha aliança. David, meu próprio cunhado, acabara de fazer seu brinde com um sorriso inabalável. Karen, sentada ao meu lado, tomou um gole lento de vinho, nossos olhares se encontrando, um lampejo de algo frio e triunfante em seu olhar. Você sempre foi sentimental demais, Arthur, ela sussurrou, pouco antes do martelo bater. O tilintar das taças de champanhe no The Gilded Spoon era um som familiar, marcando um marco que parecia menos uma celebração e mais uma apresentação. 20 anos. O número pairava no ar, pesado e redondo, enquanto David, irmão de Karen, erguia sua flauta, com um sorriso largo e genuíno. Ele falou de amor inabalável, de parceria, do laço duradouro que Karen e eu compartilhávamos. As palavras soavam vazias, ecoando nos talheres de prata polidos e nos cristais. Consegui esboçar um sorriso contido, acenando educadamente, enquanto os parabéns circulavam pela nossa mesa. Karen sentou-se ao meu lado, elegante num vestido que eu lhe dera um ano antes, o verde esmeralda em forte contraste com os primeiros fios grisalhos nas minhas têmporas. Sua atenção, porém, não estava voltada para o discurso comovente de David nem para o brilho suave das velas da mesa. Seu polegar roçou a tela do celular. Um movimento rápido, quase imperceptível. Depois, de novo e de novo. A cada vez, seus olhos desviavam-se para baixo, examinando a tela, antes de ela voltar a atenção para a mesa com uma expressão serena. Uma sensação fria, agora familiar, instalou-se no meu estômago, como uma pedra atirada num lago tranquilo. Lily, nossa filha, percebeu. Ela estendeu a mão por cima da toalha de mesa, seus dedos roçando meu braço. Papai, você está bem? Sua voz era suave, carregada de preocupação que se destacava em meio à conversa educada. Cobri sua mão com a minha, apertando-a delicadamente. Estou bem, querida. Só um pouco cansado. Ela era uma âncora, minha Lily, me mantendo firme em um mar que se tornava cada vez mais turbulento. Sua mão era quente, sólida. A pedra no meu estômago se moveu, lembrando-me das outras pedras que acumulei ao longo do último ano. Os recibos do hotel de uma conferência que Karen nunca mencionou, guardados dentro de uma mala de mão com um leve cheiro de outro tipo de shampoo. Os telefonemas misteriosos que ela atendia em voz baixa, sempre saindo para o corredor. E o celular descartável, barato e básico no bolso lateral da sua bolsa de ginástica, cuja existência era negada com uma facilidade tão natural que quase me convenceu. Quase. Walter, o pai de Karen, um homem cuja presença em nossas vidas sempre fora uma força silenciosa e crítica, agora estava de pé. Ele pigarreou, exigindo atenção. A Arthur, bradou, erguendo a taça. Por cuidar da minha filha por 20 anos. E por cuidar dela para sempre. As palavras eram um endosso, uma bênção patriarcal, mas me atingiram como uma expectativa. Para sempre. Olhei para Karen do outro lado da mesa, que retribuiu meu olhar. Um leve sorriso, quase imperceptível, brincando em seus lábios. Ergui minha própria taça, fixando o olhar no dela. Ao cuidarmos um do outro, disse com a voz calma, em todas as coisas que importam. A ênfase foi sutil, o suficiente para ela perceber, um desafio lançado sob a forma de um brinde. Seu sorriso vacilou, substituído por um lampejo momentâneo de algo indecifrável, antes que ela inclinasse a cabeça e tomasse um gole de champanhe. Então, assim que os cardápios de sobremesas chegaram, o celular de Karen acendeu na madeira escura da mesa, uma notificação silenciosa. Meus olhos, ainda fixos nela, captaram a tela do outro lado da mesa. As palavras, nítidas contra o fundo escuro, gravaram-se na minha mente. Hoje à noite, mesmo lugar. 11. Meu coração deu um único e pesado soco. As despedidas foram rápidas. David nos desejou muitos anos felizes. Walter assentiu sabiamente. Lily, coitada, nos deu um abraço apertado, primeiro em mim, depois em Karen, seus braços firmemente em volta de nossas cinturas. 20 anos, gente, sussurrou ela com a voz cheia de orgulho genuíno. Isso é incrível. Ela nos apertou uma última vez antes de ir pegar o ônibus para o dormitório, deixando-nos com um aceno e um sorriso brilhante e inocente. A viagem para casa foi silenciosa, o silêncio pesado de pessoas guardando segredos, preenchendo o espaço entre nós no carro. Os postes de luz piscavam no rosto de Karen, sem revelar nada. Ela olhava fixamente para a frente, uma máscara plácida sob o brilho passageiro. Quando entramos na garagem, ela desabotoou o cinto de segurança com um suspiro. Estou exausta, Arthur, disse ela com a voz genuinamente cansada.
Acho que vou direto para a cama. Assenti com a cabeça, minha mão ainda na ignição. Acho que vou ficar acordado mais um pouco. Talvez revisar alguns documentos de trabalho. Minha voz era monótona, sem demonstrar nada. Era uma dança familiar, essas formalidades enganosas. Ela se inclinou e me deu um beijo rápido na bochecha. O perfume Chanel, no 5, ainda pairava no ar. Um aroma doce e enjoativo. Feliz aniversário, Arthur. Sua voz era suave, quase um murmúrio. Feliz aniversário, Karen. Minha resposta foi automática, desprovida de qualquer sentimento real. Observei-a entrar em casa, uma silhueta contra a luz fraca da varanda, e depois desligar o motor. Lá dentro, repeti os movimentos familiares. O clique do interruptor, o tilintar do gelo contra o vidro, servi-me de um generoso uísque puro e acomodei-me na poltrona escura da sala de estar. A única luz vinha do brilho tênue do poste de luz do lado de fora da janela, projetando longas sombras sobre as fotografias emolduradas na lareira. Nosso dia de casamento, os primeiros passos de Lily, férias de verão no lago. Momentos felizes, congelados no tempo, agora pareciam artefatos de outra vida. O relógio na parede tic-taqueava alto, cada segundo uma queda lenta e deliberada em um oceano de espera. Às 10h40 ouvi o rangido suave da porta do quarto, quase inaudível. Em seguida, o som quase silencioso dos passos de Karen no tapete, afastando-se do nosso quarto em direção à porta dos fundos. Ela era cuidadosa, experiente. Apertei o vidro com mais força. Fui até a janela da sala, abrindo a cortina o suficiente para ver sem ser vista. Ela escapuliu, uma sombra na noite. Já não estava cansada, seus movimentos eram rápidos, determinados. Não olhou para trás. Na esquina, sob o brilho âmbar do único poste de luz, um Audi preto estava parado, o motor zumbindo baixinho, algo que eu não conseguia ouvir, mas sentia. Karen abriu a porta do passageiro e entrou. O carro arrancou suavemente, desaparecendo rua abaixo. Virei o uísque, a ardência sendo uma distração bem-vinda. Então, lentamente, peguei meu celular, abrindo um contato que não usava há anos. Na manhã seguinte, as luzes fluorescentes da Sterling & Hayes lançavam seu brilho forte de sempre sobre os pisos polidos. Atravessei o escritório principal, acenando com a cabeça para os analistas juniores e trocando um breve cumprimento profissional com Janet, nossa chefe de RH. Meu semblante era calmo, meus movimentos precisos. Ninguém imaginaria a turbulência que se abateu sobre mim, o nó frio e duro que se instalara em meu peito. O mundo além das paredes de vidro do meu escritório continuava a funcionar, e eu também. Meu primeiro encontro não foi na sala de conferências da firma. Em vez disso, dirigi até um prédio discreto a alguns quarteirões da Michigan Avenue, um daqueles lugares onde escritórios de advocacia e pequenas consultorias dividem espaços apertados. Leo Maxwell, o detetive particular, estava esperando em uma sala com um leve cheiro de café velho e papel amanhecido. Era um homem de estatura e peso medianos, com olhos cansados e um aperto de mão surpreendentemente firme. Trocamos algumas gentilezas, breves e objetivas. Leo não perdeu tempo. O nome dele é Robert Keller, disse Leo com a voz grave e rouca. Ele empurrou uma pasta de papel pardo pela mesa. Dentro havia impressões, uma foto granulada de um homem perto dos 50, um perfil corporativo, uma lista de cargos de diretor. Ele é sócio sênior da Griffin & Thorne, uma empresa de investimentos concorrente. Casado, 2 filhos. Mora em Hinsdale. Leo fez uma pausa, deixando a informação se assentar. Parece que eles se encontram há pelo menos 6 meses, geralmente 2 vezes por semana. Almoçam naquele restaurante francês na Elm Street, às vezes jantam, ou tomam uns drinks no centro. O Audi na esquina ontem à noite, registrado em nome dele. Eu não estava mais procurando provas. Eu estava procurando padrões. O celular descartável, as viagens a trabalho, as noites em claro, o distanciamento crescente entre nós. Tudo se encaixou, formando um quadro coerente e perturbador. A pasta se tornou a primeira entrada no que eu chamava secretamente de minha sala de provas. Dados do celular descartável, agora totalmente acessíveis. Relatórios de vigilância detalhando horários e locais. Não se tratava apenas de pegá-la em flagrante, não se tratava apenas de um caso extraconjugal. Tratava-se de 20 anos de mentira, meticulosamente construída, agora desconstruída com esmero. Uma confrontação rápida, uma acusação dramática. Não bastaria. O dano era profundo demais.
Karen havia construído sua vida, sua identidade, seu próprio senso de valor em torno da nossa parceria. Em torno de meu, não se tratava de vingança no sentido tradicional. Minha motivação havia se solidificado em algo mais frio, mais calculado. Proteger Lily antes de tudo e depois desmantelar sistematicamente tudo o que Karen valorizava, peça por peça. Ela havia jogado a longo prazo e agora era a minha vez. Comecei devagar, discretamente. Nas semanas seguintes, durante os intervalos de almoço e no final da noite, iniciei o trabalho silencioso de transferir bens pessoais. Fundos de contas conjuntas, cuidadosamente administrados ao longo dos anos, encontraram novos lares em fundos fiduciários criados exclusivamente para Lily, fundos educacionais, carteiras de investimentos, tudo transferido, realocado, protegido. Seu futuro, sua estabilidade financeira, não seriam afetados pela tempestade que se aproximava. Essa era a minha linha divisória, meu compromisso inabalável com a única pessoa que importava. Simultaneamente, comecei a pesquisar. Precedentes legais para divórcio, certamente, mas também direito empresarial, contratos de sociedade, a intrincada rede de responsabilidades e vulnerabilidades dentro da Sterling Hayes. Nosso escritório era o santuário profissional de Karen, seu domínio. Eu precisava entender seus fundamentos, encontrar as fragilidades estruturais. Observei Karen no trabalho com uma clareza nova e distante. Ela se movia pelo escritório com uma crescente sensação de privilégio, a voz um pouco mais alta, as opiniões expressas com mais convicção. Eu a via em reuniões, assumindo casualmente o crédito por uma iniciativa que eu havia liderado, por uma estratégia de retenção de clientes que eu havia passado meses aperfeiçoando. Seus colegas, sempre educados, concordavam com a cabeça, seja por ignorância ou cumplicidade. Era um padrão familiar que eu havia descartado por anos como mera ambição. Agora, era mais uma peça no mosaico de sua calculada ascensão pessoal. O impacto emocional dessa operação secreta começou a se manifestar não como raiva ou desespero, mas como uma dormência silenciosa. Meu peito parecia oco, substituído por uma fria determinação. O sono tornou-se difícil de alcançar, substituído por horas passadas na minha escrivaninha, curvado sobre textos jurídicos e demonstrativos financeiros. Muitas vezes eu me esquecia das refeições, e minhas conversas com os colegas eram breves e superficiais. Meu plano para impor a empresa se solidificou, uma estratégia de sangramento lento. Eu não a exporia imediatamente. Em vez disso, destacaria sistematicamente sua incompetência profissional, permitindo que suas decisões ruins se acumulassem, que seus erros se tornassem inegáveis. O objetivo era fazer com que sua indispensabilidade evaporasse, deixar que suas próprias ações corroessem lentamente sua reputação, tanto com nossos sócios quanto com seus clientes. Seria um declínio gradual, quase imperceptível, até que sua posição se tornasse insustentável. O escritório de Robert Keller, Griffin & Thorne, tornou-se um alvo secundário nos meus cálculos. A informação sobre o caso extraconjugal deles, antes uma ferida pessoal, agora era uma possível arma. Considerei como isso poderia ser usado, não apenas contra Karen, mas contra o próprio escritório Griffin & Thorne. Sempre havia conexões, sempre havia reputações em jogo. Até altas horas da noite, com as luzes da cidade em um zumbido distante, eu trabalhava. Meu escritório, antes um lugar de sonhos compartilhados e ambições colaborativas, agora era uma sala de guerra. Elaborei um plano detalhado de vários anos, delineando metodicamente cada passo, cada contingência. O desmoronamento seria lento, deliberado e inegável. Eu jogaria a longo prazo. A paciência, percebi, era minha arma mais perigosa. A estratégia de sangramento lento na Sterling Hayes começou de forma sutil, quase imperceptível. Não se tratava de sabotagem direta, mas sim de precisão. Um e-mail crucial encaminhado para Karen com um pequeno atraso. Uma informação de mercado insignificante, acidentalmente, arquivada no lugar errado para ressurgir somente após o prazo crítico. Uma consulta de um cliente deixada em sua mesa tempo suficiente para causar uma pequena onda de preocupação antes que eu interviesse para resolver a situação. Cada incidente era pequeno, negável, mas cumulativo. Enquanto isso, Karen continuava sua ascensão rumo à autoconfiança. Sua voz se elevava cada vez mais nas reuniões, suas declarações mais categóricas. É só instinto, sabe? Dizia ela, gesticulando com desdém,
quando um investimento de longo prazo dava certo, um investimento que eu havia pesquisado e defendido por meses. Você simplesmente tem que sentir. Seu ego inflava, alimentando-se dos acenos discretos dos sócios juniores e das risadas nervosas da equipe de apoio. Ela estava convencida de sua própria genialidade, alheia às sutis correntes que se moviam ao seu redor. Comecei a guiá-la sutilmente para decisões ruins, apresentando as opções de forma a evidenciar seus vieses. Uma proposta para um novo cliente promissora, mas que exigia acompanhamento meticuloso, era apresentada a ela com ressalvas discretas, sabendo que ela ignoraria os detalhes. Uma previsão de mercado de longo prazo, crucial para nossos principais clientes, era direcionada para uma projeção excessivamente otimista, alinhada ao seu instinto, mas que ignorava os riscos subjacentes. Quando inevitavelmente essas projeções falhavam, a culpa recaía não sobre um único erro evidente, mas sobre um padrão de suas escolhas ousadas, porém, em última análise, descuidadas. A conta da Peterson tornou-se um caso de teste. Um cliente pequeno, mas historicamente estável, que havia manifestado interesse em diversificar seu portfólio. Karen assumiu a liderança, ansiosa para provar seu valor. Eu lhe forneci uma pesquisa completa, incluindo um alerta sobre a aversão do cliente a empreendimentos de alto risco. Ela o ignorou, propondo uma estratégia agressiva de crescimento a curto prazo. Eles só precisam ser educados, declarou. Certifiquei-me de que os dados complementares, cruciais para reforçar sua proposta, chegassem à sua mesa com um dia de atraso. Os Peterson, sentindo-se ignorados e mal avaliados, acabaram levando seus negócios para outro lugar. É uma pena, comentei em uma reunião de sócios. A Peterson é uma boa empresa. Talvez tenhamos interpretado mal sua tolerância ao risco. Karen apenas deu de ombros. Alguns clientes simplesmente não se encaixam, Arthur. A dinâmica do escritório mudou. Os funcionários, sempre atentos às nuances de poder, começaram a trocar olhares. As conversas cessavam quando Karen passava, apenas para recomeçarem em sussurros. A energia, antes um zumbido constante, agora parecia frágil, carregada de tensões não ditas. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam a mudança. Para criar uma distração estratégica e garantir ainda mais o futuro de Lily, investi uma parte significativa do meu próprio capital em uma startup de tecnologia promissora no Vale do Silício, apresentando-a à empresa como uma nova e ousada oportunidade. É inovadora, uma diversificação, expliquei aos sócios, apresentando o empreendimento com um entusiasmo discreto. Foi o suficiente para desviar alguns dos recursos da empresa e a atenção de Karen de suas iniciativas fracassadas, dando a ela algo novo para reivindicar o crédito caso tivesse sucesso, ou para se distanciar caso não tivesse. Mais importante ainda, proporcionou uma justificativa conveniente para o aumento das minhas viagens e ligações noturnas. O foco de Karen, que já estava disperso, agora se voltou mais abertamente para Robert. Suas conferências tornaram-se mais frequentes, suas explicações para as ausências mais vagas, menos convincentes. O perfume Chanel. No 5, muitas vezes se misturava com o leve e desconhecido aroma de colônia masculina quando ela retornava. Anotei tudo, calmamente, guardando as informações na memória. Lily voltou da faculdade para passar um fim de semana prolongado em casa, e seus olhos atentos perceberam a fratura. Estávamos jantando, Karen distraída com o celular novamente, ocasionalmente fazendo um comentário superficial. Você e a mamãe estão bem? Lily me perguntou mais tarde com a testa franzida, enquanto arrumávamos a cozinha. Sua voz era baixa, carregada de uma preocupação inegável. Coloquei a mão em seu ombro, forçando um sorriso tranquilizador. Estamos bem, querida. Só estamos ocupadas, você sabe como é com o trabalho. É claro que minimizei a situação, mas vi a dúvida em seus olhos, a crescente inquietação. Ela era observadora, minha filha, e isso seria crucial. Minha nova rotina de trabalhar até tarde, viajar a trabalho para a startup e revisar documentos em casa criou um distanciamento ainda maior e necessário de Karen. A casa se tornou um palco onde representávamos nossas vidas separadas, estranhos educados ocupando o mesmo espaço. A empresa, lenta e sutilmente, começou a declinar. Não dramaticamente, ainda não, mas houve oportunidades perdidas, pequenas perdas de clientes, uma erosão gradual da confiança nos instintos de Karen. Os números não despencaram,
mas estagnaram, perdendo terreno para nossos concorrentes. Senti uma satisfação fria ao observar tudo se desenrolar, um triunfo silencioso no desmantelamento metódico, mas essa sensação era frequentemente tingida pela dor persistente da traição, um fantasma do homem que eu costumava ser, que acreditara nela, em nós. Cultivei uma aura de tranquila preocupação, aparentando estar absorto em meu próprio mundo profissional, sobrecarregado pelo peso das dificuldades da minha empresa. A arte de esperar tornou-se fundamental. Compreendi que o verdadeiro impacto exigia o momento perfeito. Lily passou aquele verão estagiando na Sterling & Hayes, um rito de passagem para muitos dos filhos dos nossos sócios. Ela participava de reuniões, ajudava a compilar pesquisas e navegava pelas nuances do escritório. Sua natureza brilhante e curiosa absorvia tudo. Ela via os olhares trocados quando Karen tomava mais uma decisão questionável. Ouvia as conversas sussurradas sobre oportunidades perdidas. Ela observava a dinâmica interna, a crescente discórdia, mesmo sem compreender totalmente sua origem. Numa terça-feira úmida à noite, Lily estava jantando com amigos no centro da cidade, comemorando uma pequena vitória em um projeto. Eu estava trabalhando até tarde, como de costume. Meu telefone vibrou por volta das 9 horas com uma mensagem dela, uma única palavra: papai. E então, uma foto. Estava granulada, tirada de longe, mas inconfundível. Karen, sentada em frente a Robert Keller numa mesa à luz de velas no The French Door, a mão dela repousando levemente sobre a dele. As cabeças estavam próximas, os sorrisos íntimos. O cenário era o mesmo restaurante onde Léo havia relatado seus frequentes encontros. Quando Lily chegou em casa uma hora depois, seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu rosto manchado. Ela entrou no meu escritório onde eu fingia ler, e a represa cuidadosamente construída finalmente se rompeu. Papai, ela disse com a voz embargada, lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz rouca de incredulidade e dor. Papai, você sabia sobre a mamãe e aquele homem? As palavras foram como uma ferida aberta, rasgando o tecido silencioso da nossa casa. Larguei o livro e me levantei devagar. Caminhei até ela e a abracei forte. Ela se agarrou a mim, tremendo. Não tentei negar. Não tentei amenizar a situação. Sim, querida, eu disse com a voz calma e firme. Eu já sabia há algum tempo. Levei-a até o sofá, sentei-a e durante a hora seguinte expliquei tudo. Não com raiva ou amargura, mas com uma calma, uma precisão quase clínica. Mostrei a ela os registros do celular descartável, os recibos do hotel, os relatórios de vigilância. Descrevi os padrões, o engano silencioso, o desmoronamento gradual. Ela ouviu, seus soluços diminuindo aos poucos, substituídos por um silêncio tenso e rígido. A dor inicial de Lily, aquela angústia visceral, lentamente deu lugar a algo mais frio, mais duro. Seus olhos, ainda inchados, endureceram com uma determinação feroz. Ela precisa pagar por isso, pai, sussurrou, a voz embargada pela raiva crua. Não só por você, por nós, por tudo. Olhei para minha filha, essa jovem que via seu mundo mudar irrevogavelmente. Via a inteligência, a clareza moral, a lealdade feroz que sempre a definiram. Este era o meu momento. Me ajude, eu disse com o olhar firme. Me ajude a garantir que ela pague por isso. Não apenas por mim, mas pelo que ela fez conosco, com a nossa família, com você. Ela hesitou. O peso do pedido, a magnitude do que eu estava pedindo pairava no ar. Não se tratava mais apenas de um divórcio. Era sobre um desmantelamento deliberado e calculado. Seus olhos buscaram os meus, procurando por algo de vingança, fraqueza, desespero. Encontrou apenas resolução. Após um longo momento, ela assentiu com uma inclinação de cabeça feroz e determinada. O que você precisa que eu faça, pai? Sua voz era baixa, firme. A questão não era se, mas como. Naquela sala de estar silenciosa, sob a luz suave de um único abajur, pai e filha forjaram uma nova aliança tácita. Tornamo-nos uma equipe silenciosa, unidos por uma dor compartilhada e um propósito ardente e comum. O papel de Lily tornou-se crucial. Sua presença na empresa, como estagiária, a tornava invisível, discreta. Ela podia circular pelo escritório, observando. Prestava atenção às ligações de Karen, aos sussurros que ela ouvia no corredor, aos bilhetes que deixava em sua mesa. Em casa, aprendeu a perceber os sinais sutis, a frequência com que Karen ficava acordada até tarde, os horários em que saía de casa, as desculpas casuais que dava.
Ela se tornou meus olhos e ouvidos, uma discreta coletora de informações. Desenvolveu um apurado senso para os ritmos da dissimulação de Karen. Nosso vínculo emocional se aprofundou, forjado não apenas pelo sangue que compartilhamos, mas também por esse fardo comum, esse propósito singular e motivador. Falávamos em frases incompletas, em olhares, na compreensão silenciosa que nos unia. Éramos duas pessoas que haviam testemunhado a mesma dura verdade, e agora estávamos unidos para enfrentá-la. O plano se expandiu. Não bastava simplesmente expor Karen. Robert Keller, o arquiteto de sua traição, também teria que enfrentar as consequências. Sua posição profissional, sua reputação na Griffin Thorne agora eram alvos. Ele não era apenas um personagem secundário, era um cúmplice. Justifiquei nossas ações não apenas como vingança, embora isso certamente fizesse parte da fria satisfação que eu sentia. Era, eu disse a Lily e a mim mesma, um ato necessário para proteger nosso futuro, uma recuperação de nossa dignidade. Não éramos vítimas, éramos sobreviventes e lutaríamos em nossos próprios termos. Ensinei a Lily a importância da observação, a paciência necessária para uma estratégia de longo prazo, a meticulosidade que não deixava pedra sobre pedra. Discutíamos estratégias em cafés da manhã tranquilos, em conversas codificadas durante viagens de carro. Nosso segredo compartilhado tornou-se um fardo pesado, porém unificador. Era o peso da justiça, e o carregávamos juntas. Leo Maxwell continuou seu trabalho, seus relatórios ficando cada vez mais volumosos e detalhados. Robert Keller descobriu-se tinha alguns esqueletos no armário. Leo desenterrou não apenas vários investimentos pessoais arriscados que beiravam a falta de ética, mas também um escândalo profissional do passado, discretamente abafado anos atrás, envolvendo um conflito de interesses em uma empresa anterior. Os detalhes eram obscuros, mas os rumores de irregularidades ainda persistiam na velha guarda. Isso não era mais apenas uma questão pessoal, era negócio. Comecei a enviar informações anônimas, cuidadosamente elaboradas para chegar aos ouvidos certos do setor. Um e-mail bem colocado para um repórter financeiro com uma pergunta aparentemente inocente sobre integridade de mercado e parcerias não divulgadas. Uma conversa informal com um ex-colega mencionando rumores sobre uma empresa de investimentos enfrentando conflitos internos, ligando-os ao declínio sutil da Sterling Hayes. Essas não eram acusações diretas contra Robert, mas sim indícios que teciam uma narrativa de potencial instabilidade em torno dele. Em seguida, vieram os vazamentos acidentais sobre o caso de Karen e Robert. Um documento extraviado em uma unidade de rede compartilhada, contendo a impressão de uma mensagem de texto íntima, uma mensagem de voz anônima para o departamento de RH de uma empresa concorrente, mencionando vagamente uma suposta quebra de ética entre dois sócios seniores de escritórios rivais. Nada facilmente rastreável, mas o suficiente para gerar conversas discretas entre outros sócios e figuras influentes em nossos círculos profissionais. Os sussurros se intensificaram, alimentados pelas crescentes evidências do desempenho vacilante da Sterling Hayes. Ao perceber a mudança, Karen tornou-se cada vez mais paranoica. Ela atacou os funcionários, seu temperamento se tornando explosivo, suas perguntas carregadas de suspeita. Alguém está tentando me prejudicar, disparou para sua assistente, atribuindo relatórios mal arquivados e e-mails atrasados a uma nebulosa conspiração. Ela estava convencida de que era o alvo, sem perceber que o alvo era ela mesma e que as flechas estavam sendo disparadas de dentro. O declínio da empresa acelerou. Clientes importantes, receosos dos rumores e das decisões cada vez mais erráticas, começaram a transferir discretamente seus portfólios. Os sussurros nos corredores transformaram-se em boatos nas salas de reuniões de outras empresas. Nossos relatórios trimestrais, antes sólidos, agora mostravam uma clara tendência de queda, difícil de ignorar ou distorcer. Brenda, irmã de Karen e minha cunhada, ligou certa noite. Sua voz demonstrava genuína preocupação. "Arthur", disse ela, "Karen não está bem ultimamente. Parece tão tensa, tão irritada." Fingi preocupação, minha voz calma e empática. "Eu sei, Brenda. Tem sido difícil na empresa. A conta da Peterson, a pressão do novo empreendimento tecnológico, tudo isso está se acumulando." Atribui o comportamento errático de Karen ao estresse, oferecendo explicações plausíveis e negáveis que, na verdade, me afastavam da realidade.
As contribuições de Lily durante esse período provaram ser inestimáveis. Ela conseguiu acessar o celular de Karen, sob o pretexto de ajudá-la com um novo aplicativo, e discretamente baixou entradas de calendário, registros de chamadas e até mesmo algumas mensagens apagadas. Ela corroborou detalhes das conferências de Karen com Robert, anotando reservas específicas de hotel e restaurantes. Essas foram dicas sutis, detalhes corroborativos que fortaleceram minha posição, não deixando margem para dúvidas. Certa noite, após mais uma reunião que se estendeu até tarde, Karen finalmente me confrontou. Sua voz era áspera, carregada de uma mistura de acusação e mágoa genuína. "Você mudou, Arthur", disse ela, parada na porta do meu escritório com os braços cruzados. "Você nunca está mais aqui. Está distante, frio. Seus olhos, antes tão cativantes, agora brilhavam com medo. Mantive a expressão impassível, a voz calma. Tenho estado a trabalhar, Karen. A empresa está a passar por dificuldades. São as nossas responsabilidades partilhadas. Você tem estado ocupada com outras coisas." Neguei calmamente as suas acusações, transferindo subtilmente a culpa pelos nossos problemas conjugais para a sua própria preocupação profissional, para as crescentes exigências da sua posição de liderança. Era um reflexo das suas próprias táticas, voltado para ela. Eu estava orquestrando as condições finais, preparando cuidadosamente o terreno para a exposição pública e a ruína profissional. Cada movimento era calculado, cada conversa, uma atuação. A tensão no prédio de tijolos tornou-se palpável, uma guerra silenciosa travada sob o disfarce de uma normalidade tensa. Éramos dois atores em um palco representando nossos papéis, aguardando o ato final. Senti que o plano estava chegando ao seu ápice, uma satisfação sombria misturada a uma crescente sensação de cansaço. O jogo de longo prazo estava quase no fim. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O dia da crucial reunião do conselho amanheceu claro e frio, uma típica manhã de novembro no meio-oeste americano. Entrei na sala de conferências, a pasta em minhas mãos, parecendo mais leve do que seu conteúdo. Cada detalhe, cada palavra, havia sido meticulosamente orquestrado. Lily já estava lá, sentada em silêncio em uma cadeira encostada na parede oposta. Sua presença uma declaração silenciosa e poderosa de apoio inabalável. Nossos olhares se encontraram, um lampejo de energia nervosa seguido por uma resolução tranquilizadora. Comecei minha apresentação com calma e método, sem teatralidade, sem apelos emocionais, apenas fatos. Comecei com a má gestão financeira, a conta Peterson, outros clientes perdidos, o crescimento estagnado, as oportunidades desperdiçadas, tudo claramente ligado a decisões específicas, ou a falta delas por parte de Karen. Cada slide projetava números precisos, gráficos ilustrando uma clara tendência de queda que coincidia exatamente com o período em que ela tomava decisões mais instintivas. Os membros do conselho, homens e mulheres com quem eu trabalhava há décadas, ouviram atentamente, suas expressões passando de uma atenção educada para uma preocupação sombria. Em seguida, abordei o impacto na reputação da empresa. E, finalmente, declarei, com voz calma, há as indiscrições pessoais que, embora profundamente dolorosas em nível pessoal, também tiveram um impacto direto e inegável na reputação e nos resultados financeiros da Sterling Hayes. Projetei os registros do celular descartável, os recibos do hotel, as fotos de vigilância. A imagem de Karen e Robert Keller no The French Door, capturada por Leo Maxwell, apareceu na tela. As evidências eram irrefutáveis. Mostravam um padrão de comportamento, uma falha de julgamento que se estendia além do leito conjugal, afetando suas responsabilidades profissionais. A reação inicial de Karen foi de indignação. "Isso é uma loucura!" gritou ela, com o rosto contorcido, levantando-se da cadeira. "Arthur, como você pôde? Isso é calúnia! Mentiras!" Ela me atacou com uma defesa furiosa e descontrolada, a voz estridente negando tudo e, em seguida, acusando-me de frieza, negligência e obsessão pela firma. Ela olhou ao redor da sala desesperada, mas não encontrou aliados, apenas rostos chocados e depois endurecidos. Lily permaneceu sentada em silêncio, com as mãos juntas no colo. Seu olhar estava fixo na mãe, uma mistura de dor e profunda decepção. Sua presença, sua dignidade silenciosa diziam tudo. Lembrava a todos naquela sala que aquilo não se tratava apenas de uma decisão de negócios. Tratava-se de traição,
de uma família destruída. Os membros do conselho, inicialmente chocados com o desabafo de Karen, rapidamente passaram a demonstrar preocupação profissional. Seus semblantes estavam sombrios. O veterano George Thompson, que estava na empresa desde sua fundação, pigarreou. Karen, disse ele com a voz calma, porém firme, as evidências são incontestáveis. Seu comportamento colocou esta empresa em risco. A votação foi rápida e decisiva. Cada sócio, um a um, votou. Karen foi expulsa da Sterling Hayes, a firma que ela acreditava ter construído e controlado, com efeito imediato. A unanimidade foi um golpe brutal, uma rejeição pública de tudo o que ela afirmava ser. Quase simultaneamente, graças a outra denúncia anônima cuidadosamente elaborada, a notícia sobre o caso extraconjugal de Robert Keller veio à tona. Um blog de fofocas financeiras, repercutido pela coluna People and Power do Wall Street Journal, detalhou suas falhas éticas e, crucialmente, revelou antigas irregularidades financeiras em sua empresa. A reportagem retratou um homem cuja imprudência pessoal refletia uma instabilidade profissional mais profunda. A ruína profissional de Robert Keller foi rápida e completa. Karen enfrentou humilhação pública. Seu nome, antes sinônimo de sucesso, agora era arrastado pela mídia. O ostracismo social foi imediato. As ligações de ex-colegas cessaram. Sua vida profissional, construída sobre ambição e engano, desmoronou com uma velocidade vertiginosa. A família dela reagiu com uma mistura de choque e profunda decepção. Eu vi Walter, o pai de Karen, ouvir as notícias no celular, o rosto completamente abatido, a imagem da filha bem-sucedida se despedaçando diante de seus olhos. Mabel, a mãe de Karen, me ligou em lágrimas sem conseguir entender. Brenda, a irmã dela, teve uma conversa difícil e cheia de lágrimas com Karen, tentando conciliar a irmã que conhecia com essa nova e cruel realidade. Como você pôde, Karen? Ouvia soluçar do outro lado da linha. Como você pôde fazer isso? O colapso de Karen foi total. Ela se enfureceu, chorou, culpou todos. A mim, a Robert, ao conselho invejoso, a mídia mentirosa. Todos, menos ela mesma. Foi uma mistura furiosa de raiva, desespero e autopiedade, uma performance final e descontrolada. Senti uma vitória silenciosa e vazia. A empresa estava salva, sua integridade restaurada. Lily estava protegida, seu futuro garantido, sua confiança em mim reafirmada. Mas o custo fora imensurável. 20 anos da minha vida, um casamento, uma família, tudo destruído. O silêncio na casa de tijolos, antes carregado de segredos não ditos, agora carregava a definitividade de uma decisão que jamais poderia ser desfeita. Marcava o fim de uma era e o início de outra, incerta e solitária. Os papéis do divórcio, cuidadosamente encadernados e desprovidos de emoção, foram entregues a Karen 3 semanas após a reunião do conselho. Ela não os assinou. Em vez disso, respondeu contratando uma equipe jurídica agressiva, conhecida por suas táticas implacáveis. Seus advogados, impecavelmente vestidos e igualmente afiados na língua, não perderam tempo. Sua estratégia era clara: pintar Arthur como um marido manipulador e frio, movido por ciúme profissional e pelo desejo de destruir sua talentosa esposa. Apresentaram Karen como vítima, uma mulher brilhante alvo de um homem ressentido. Minha equipe jurídica, liderada por uma advogada experiente chamada Sarah Jenkins, respondeu com calma. Eles estavam munidos das extensas provas de Leo Maxwell, os registros de chamadas do celular descartável, os relatórios de vigilância detalhados, as fotografias, tudo meticulosamente autenticado, juntamente com meus próprios registros financeiros impecáveis que detalhavam os gastos questionáveis da empresa de Karen e as transferências deliberadas de ativos. O caso deles era factual e irrefutável. Não havia espaço para interpretação, apenas a verdade documentada. O depoimento foi um microcosmo de todo o desmoronamento. Karen, ainda fervendo de indignação, alternava entre indignação teatral e explosões emocionais. Lágrimas num momento, acusações virulentas no seguinte. Ela vociferava contra minha traição, minha frieza, minha crueldade calculada. Eu, por minha vez, mantive a compostura. Minhas respostas foram curtas, diretas e respaldadas por documentos. Quando seu advogado tentou me provocar para obter uma reação, simplesmente me referi aos anexos. O anexo A, página 17,
mostra a data da transferência bancária não autorizada da Sra. Sterling. O anexo C, página 32, contém a comunicação referente à conta Peterson que a Sra. Sterling deixou de utilizar. Minha apresentação calma dos fatos contrastava de forma gritante com suas emoções descontroladas. O depoimento de Lily, apresentado em uma declaração juramentada sincera e eloquente, provou ser um golpe crucial e devastador para o caso de Karen. Ela relatou suas observações no escritório, as mudanças sutis, os avisos ignorados. Ela detalhou a noite em que viu sua mãe com Robert Keller, a dor da descoberta. Suas palavras eram simples, honestas e repletas de uma tristeza silenciosa que ressoava através da linguagem jurídica fria. Não era acusatório, era simplesmente a verdade, dita pela própria filha, e fez com que as alegações de vitimização de Karen desmoronassem. A batalha financeira foi feroz. Os advogados de Karen lutaram com unhas e dentes por cada bem, por cada centavo, mas o planejamento prévio de Arthur para a transferência de bens e a criação de fundos fiduciários havia protegido a maior parte de nosso patrimônio conjunto, garantindo-o para Lily. Minha equipe jurídica provou que essas medidas eram protetivas, não punitivas, e foram planejadas para assegurar o futuro de Lily, independentemente do resultado. Os fundos estavam fora de alcance, legalmente incontestáveis. Karen lutou desesperadamente pela casa de tijolos marrons no Brooklyn, a casa onde Lily cresceu, a casa onde construímos nossa vida. Foi seu último ato simbólico, uma tentativa desesperada de se agarrar ao passado. Eu cedi à venda. As memórias que ela guardava já estavam manchadas, envenenadas por anos de engano. Não era mais um lar, apenas um prédio, uma casca do que fora um dia. O dinheiro seria dividido, mas seu valor emocional já havia se evaporado há muito tempo. Os relatórios do investigador particular Leo Maxwell, antes confidenciais, foram agora admitidos como prova. Os detalhes meticulosos do engano de Karen, as datas, horários e locais de seus encontros com Robert Keller foram expostos ao público. Sua reputação, já manchada pela decadência profissional, foi ainda mais destruída pela brutal transparência do processo judicial. Não havia como esconder, não havia como negar. A decisão do juiz foi inequívoca. Ele citou a má conduta profissional de Karen, a quebra de confiança conjugal e o impacto prejudicial de suas ações tanto para a empresa quanto para sua família. A sentença incluiu uma pesada multa para Karen, refletindo os prejuízos da empresa atribuídos a ela, e um acordo favorável e protetivo para Arthur e Lily. Foi uma vitória, legalmente completa e financeiramente sólida. Mas eu sentia um vazio silencioso em relação a tudo aquilo. Eu tinha vencido. A empresa estava estável, Lily estava segura. Karen teve que arcar com as consequências de suas escolhas. No entanto, o custo foi imenso. As cicatrizes emocionais eram profundas. Os anos perdidos de uma vida construída sobre uma mentira eram imensuráveis. O gosto amargo do triunfo persistia, misturado a uma profunda sensação de vazio. Karen saiu do tribunal amargamente derrotada. Suas roupas, antes elegantes e imponentes, agora pareciam largas demais. Seu rosto estava abatido, seus olhos sombrios. Sua antiga grandeza, a mulher confiante e segura de si com quem eu um dia me casara, estava completamente apagada. Ela era um fantasma de si mesma, se afastando das ruínas que ela mesma havia criado. A batalha judicial, embora vitoriosa, me deixou completamente exausto e profundamente cansado. 2 semanas após o divórcio ser finalizado, Karen se mudou da casa de tijolos aparentes. Não houve alarde, nem confronto final. Apenas o som silencioso dos carregadores levando caixas, deixando para trás um vazio simbólico. A antiga e imponente casa, antes repleta dos ecos de risos e discussões compartilhadas, agora parecia oca, cavernosa. Sua partida deixou um espaço que era ao mesmo tempo libertador e profundamente triste. A formatura de Lily na faculdade, naquela primavera, foi um momento agridoce. Eu estava sentada na arquibancada, observando-a cruzar o palco, com uma onda de imenso orgulho me invadindo. Ela estava radiante, confiante, pronta para o futuro. No entanto, a ausência de Karen, o assento vazio ao meu lado, lançou uma sombra sutil sobre aquela ocasião tão especial. Nós duas tínhamos imaginado aquele dia de forma diferente, como uma família. Estabeleci uma nova rotina, construída com propósito e intenção serena. Minha energia era dedicada a Lily, a garantir seu crescimento e felicidade contínuos.
A empresa revitalizada exigia minha atenção, um novo capítulo de liderança ética e recuperação constante. E então havia meu próprio processo lento e silencioso de cura. As manhãs eram para o trabalho, as noites para longas caminhadas, introspecção silenciosa e às vezes uma refeição compartilhada com Lily, conversando sobre tudo e nada. A casa de tijolos aparentes foi vendida alguns meses depois. O fechamento do negócio foi rápido, profissional e desprovido de sentimentalismo. O ato de assinar os papéis pareceu um rompimento final e definitivo dos laços com nossa vida passada juntos. Foi uma libertação sem dúvida, mas também o reconhecimento de uma perda profunda. Sob minha liderança e a de Lily, a empresa Sterling Hayes iniciou uma recuperação constante. Contratamos novos talentos, incutimos um renovado compromisso com práticas éticas e reconstruímos a confiança com os clientes. Lily, agora analista júnior, rapidamente provou seu valor, com percepções aguçadas e integridade inabalável. A empresa foi revitalizada com uma nova energia, um senso de propósito que havia se perdido nos anos de má gestão de Karen. O declínio de Karen era evidente, mesmo à distância. Ela agora vivia uma vida mais humilde e isolada, desprovida de seu prestígio profissional e conexões sociais. Reconstruir sua vida era uma luta constante, em meio aos sussurros persistentes e à dura realidade do ostracismo social. Eu ouvia fragmentos de notícias de conhecidos em comum, menções vagas a trabalhos menores, uma vida tranquila em um apartamento no subúrbio. De vez em quando, eu avistava Karen pela cidade, no supermercado ou cruzando com ela na rua. Ela era uma sombra desbotada da mulher vibrante e imponente que um dia fora. Suas roupas eram mais simples. Seu cabelo havia perdido o brilho de outrora. Seus olhos, quando encontraram os meus do outro lado de um corredor lotado, não demonstravam raiva, apenas um profundo cansaço, uma tristeza distante e indecifrável. Não trocamos palavras, apenas um breve aceno de cabeça quase imperceptível. A jornada emocional de Lily continuou a se desenrolar. Ela lutava para entender as ações de sua mãe, para reconciliar a mulher que a criara com a mulher que a traiu tão profundamente. Houve longas conversas, momentos silenciosos de reflexão. Com o tempo, via encontrar uma forma de paz, se não um perdão completo. Ela compreendeu as complexidades, as motivações, as consequências. Encontrou sua própria maneira de processar o trauma, de integrá-lo à pessoa que estava se tornando. Meu vínculo com Lily estava mais forte do que nunca. Foi forjado na adversidade compartilhada, na proteção mútua, na confiança silenciosa e inegável que cresceu entre nós. Ela era minha âncora, minha confidente, a única conexão inquebrável em um mundo que tentou nos destruir. Mas a pergunta persistia, um sussurro insistente nos momentos de silêncio. A moralidade da minha vingança. Era justiça, uma reparação necessária de erros? Ou era apenas outra forma de crueldade, uma destruição calculada que no fim também me diminuiu? Encontrei uma satisfação silenciosa em nossa nova estabilidade, no futuro brilhante de Lily, no propósito renovado da empresa. Contudo, carregava uma dor persistente e oca, um fantasma do homem que eu era antes pelo que se perdeu. O casamento, os sonhos compartilhados, o amor descomplicado, tudo isso havia desaparecido, irrevogável. O caminho a seguir estava claro, mas as cicatrizes do passado permaneciam como parte permanente de nossa paisagem, gravadas profundamente na terra de nossas vidas. Os anos se fundiram uns nos outros. Meus cabelos ficaram completamente grisalhos, um mapa dos anos, mas minha mente permaneceu afiada, talvez até mais afiada. A Sterling Hayes, sob a coliderança de Lily, prosperou. Nós a reconstruímos, peça por peça, em algo mais forte, mais honesto. Lily construiu sua própria carreira de sucesso dentro da empresa, sua integridade e inteligência sendo uma constante fonte de orgulho. Ela agora era casada, tinha 2 filhos pequenos e vivia uma vida estável e honesta, livre das sombras que outrora nos ameaçaram. Vivi uma vida predominantemente solitária, por opção. A ideia de buscar novos relacionamentos românticos não me atraía. Minha tranquila solidão era um conforto, um espaço para reflexão, livre de expectativas ou fingimentos. A lembrança de Karen se tornara um eco distante, não mais ardendo de dor ou raiva, mas uma história com uma lição de advertência, um ensinamento sobre a fragilidade da confiança. De vez em quando, eu passava de carro pela antiga casa de tijolos marrons, agora pertencente a outra família,
com suas cortinas coloridas e o balanço infantil no quintal, um testemunho de novos começos. Era um momento de reflexão distante, um reconhecimento passageiro de uma vida que já foi, agora completamente separada da minha. As ruas tranquilas da nossa cidadezinha do meio-oeste, tão despretensiosas, refletiam a calma interior que eu finalmente encontrara, mas carregavam o peso dos dramas do passado, só para mim. Numa noite tranquila, Lily e eu estávamos sentadas no balanço da varanda, observando os últimos raios de sol desaparecerem no céu. Fizemos a coisa certa, pai? Perguntou ela com a voz suave, quase um sussurro. Tudo isso? Seus olhos buscaram os meus, ainda tentando entender, ainda tentando desvendar as complexidades. Olhei para minha filha, meus olhos carregando uma vida inteira de experiências, de escolhas feitas no cadinho da dor e da necessidade. Fizemos o que tínhamos que fazer, Lily. Respondi com a voz firme. Protegemos o nosso futuro, protegemos o seu. Meus pensamentos finais frequentemente se detinham naquela complexa interação entre moralidade, justiça e o profundo preço pago por ambas. Minha vida, transformada pela traição e por ações deliberadas, encontrara um propósito diferente. A paz que experimentei não era de vingança triunfante, mas de aceitação serena, uma calma profunda, muito semelhante às vastas planícies do meio-oeste que se estendem até o horizonte. A sensação de que tudo aquilo era definitivo era uma paz tranquila. Anos haviam se passado desde que Karen saiu daquela casa para sempre, desde que o martelo bateu no nosso casamento, desde que a empresa foi salva da falência. Meus cabelos grisalhos estavam completos agora, refletindo os anos de reconstrução silenciosa. Lily, minha âncora, havia se tornado uma mulher extraordinária, criando seus próprios filhos em um lar repleto do amor genuíno e da estabilidade pelos quais havíamos lutado. Muitas vezes refleti sobre as escolhas feitas. A coreografia precisa de tudo aquilo. Seria justiça? Ou apenas a face mais fria e deliberada da vingança? A questão já não me consumia com angústia moral, mas persistia como um eco distante, uma nota sombria na sinfonia silenciosa da minha solidão. A vida fora irrevogavelmente alterada, marcada pela traição e pela subsequente e metódica desconstrução de uma mentira. Contudo, nas noites tranquilas, observando o pôr do sol do meio-oeste pintar o céu, havia uma calma profunda, uma aceitação que se instalava nas vastas planícies da minha existência. Não era um sentimento triunfante, mas a paz profunda de um homem que enfrentara a tempestade e encontrara o seu caminho.